Olá gente, tudo bem? Uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia é relacionada ao uso de anti-inflamatórios por pacientes idosos, por gestantes e por crianças. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de anti-inflamatório em idosos, tá? Alguns aspectos clínicos, alguns pontos, isso aqui poderia ser uma aula extremamente longa, mas eu vou resumir isso dentro de um vídeo um pouquinho mais curto. Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor na área de doenças tropicais, e eu vou estar aqui apresentando para você essa informação relacionada ao uso de anti-inflamatórios para o paciente idoso, tá? O que pode acontecer, quais são os efeitos adversos, se ele realmente pode utilizar ou não esses anti-inflamatórios. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, que muitas vezes, grande parte dos pacientes idosos sofre com dores musculares, com dores nas costas, com outras complicações que são normalmente osteomusculares e necessitam da utilização de anti-inflamatório. A gente sabe que fazem o uso no dia a dia e praticamente todo mundo tem em casa lá um anti-inflamatório lá de reserva para você utilizar. Eu coloquei um exemplo do Torcilax só como exemplo, mas existem vários outros, Sedilax, Dorflex também, que tem composição com anti-inflamatório, outros medicamentos que são da família, mas especialmente o Torcilax, que é uma medicação muito consumida, muito utilizada, está entre as principais medicações que são empregadas aí no tratamento de dores, dores nas costas, dores musculares, dores que são relacionadas principalmente a pacientes idosos. A gente sabe que mais ou menos aí 60% dos pacientes idosos fazem uso praticamente diário de um anti-inflamatório. Qual é o problema? Tá? Fazer o uso diário, fazer o uso frequente desse anti-inflamatório pode trazer alguns transtornos. Então eu vou citar dois pontos principais aqui, dois pontos, poderia ser bem mais amplo esse vídeo, mas eu vou resumir em dois pontos principais. Primeiro, o uso crônico, o uso frequente desse anti-inflamatório pode trazer sim complicações renais, tá? O uso do anti-inflamatório pode diminuir a produção de prostaglandinas, que são prostaglandinas vasodilatadoras, que melhorariam o fluxo renal, que fazem o rim funcionar adequadamente e, consequentemente, se você faz o uso anti-inflamatório diariamente numa dose alta, você vai afetar o seu sistema renal, especialmente o diclofenaco e vários outros, mas o diclofenaco está entre os fármacos da lista dos AINES que podem sim afetar diretamente a função renal. Então, lembrando que esse efeito colateral pode acontecer no uso frequente e contínuo desses fármacos. Qualquer anti-inflamatório pode afetar esse sistema, atua diretamente na função renal, diminuindo o fluxo sanguíneo renal em pacientes idosos que já têm uma certa deficiência na função renal. Isso pode ser extremamente prejudicial. Então é muito perigoso em grupos de pacientes, especialmente pacientes que têm insuficiência cardíaca, tá? Pacientes que estão fazendo tratamento com diuréticos, possuem ICC e fazem o uso de diuréticos, pacientes que fazem uso de antipertensivo, especialmente os inibidores da ECA, que são protetores renais, mas de alguma forma, se você afetar e causar uma ira pelo anti-inflamatório, o inibidor da ECA pode piorar essa situação clínica, tá? E pacientes com idade avançada, aquele paciente que é mais idoso lá, que é mais velhinho, você tem um risco maior dessa lesão renal. Então já está aí um ponto do anti-inflamatório em relação à lesão renal. Outra questão é o aumento da pressão arterial, tá? Essa elevação da pressão arterial é um fato que acontece com o uso de todos os anti-inflamatórios. Como eu disse para vocês, o anti-inflamatório ele pode diminuir a produção de prostaglandinas vasodilatadoras. Quer dizer o seguinte, se a prostaglandina é vasodilatadora e se eu diminuir a quantidade dela, eu vou ter um aumento na vasoconstrição. O aumento na vasoconstrição causa uma resistência maior do sistema vascular, uma resistência periférica maior, e isso vai aumentar a pressão arterial desse paciente. Isso é fato. Mas professor, e se meu paciente precisa usar um anti-inflamatório e ele está com a pressão alta? Você precisa avaliar especificamente se não é necessário ajustar a terapêutica do antipertensivo, ajustar a dose do antipertensivo para que você tenha um controle melhor dessa pressão arterial. Então, se ele vai fazer o uso do anti-inflamatório, que é necessário muitas vezes, talvez teria que fazer necessário fazer um ajuste desse antipertensivo. Tome muito cuidado em pacientes que já têm problema renal, insuficiência renal, creatinina mais alta, lesões renais já diagnosticadas. Claro, pacientes que têm doenças gastrointestinais, eu não posso deixar de falar que o anti-inflamatório também afeta a função gastrointestinal, quer dizer, ele pode aumentar a chance de lesões gástricas. Se o seu paciente já tem gastrite, o anti-inflamatório é um veneno para ele, pode ser extremamente perigoso.
Outras coisas que a gente precisa lembrar, além da elevação da pressão arterial, que pode acontecer, mas tem como a gente ajustar o antihipertensivo, tem que lembrar também que o anti-inflamatório ele é contraindicado, né? Tem que tomar muito cuidado em pacientes que usam anticoagulantes, medicamentos para coagulação, já que ele pode também afetar a cascata de coagulação. Para pacientes que têm insuficiência cardíaca, como eu já citei anteriormente, ou pacientes que têm algum distúrbio hepático. Então, em todas essas situações clínicas, é necessário um acompanhamento de perto desses pacientes para que não façam o abuso do uso de anti-inflamatório, para que não corram risco de complicações, como eu disse, renais, complicações de elevação da pressão arterial, complicações de distúrbios de coagulação ou do sistema gástrico, que são efeitos colaterais bastante comuns no uso frequente desse anti-inflamatório. Então, espero ter ajudado de alguma forma. Continua acompanhando a gente aí nas redes sociais, continua acompanhando o nosso Instagram, entra no nosso canal aqui, olha, se inscreve nele no nosso canal do YouTube e vamos lá que tem muita informação legal toda semana aí para vocês. Valeu, gente, até mais.